Olá, você está na TV Passo Fundo, eu sou Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Estamos nesse momento simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV, em mais de 30 municípios das regiões norte e noroeste do estado e também alcançando diversas regiões do país através da Max Cloud TV. O programa estará disponível também nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Hoje aqui no programa nós vamos falar sobre finanças pessoais, mas para um público um pouco mais seleto, né, que é o público feminino. Para isso nós estamos recebendo a Priscila Batistella, ela que é especialista em educação financeira e mentora em finanças femininas. Obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite, muito bem-vinda aqui à TV Passo Fundo e ao programa Passo Fundo News. Muito obrigada, Álvaro, obrigada pelo convite, uma honra enorme estar aqui conversando contigo e com toda essa audiência, né, que é um público muito bom, qualificado. Muito feliz de estar aqui, de verdade. Obrigada por esse convite. Que bacana. Vamos começar te perguntando por que a escolha específica em trabalhar com finanças, mas voltado para as mulheres. Essa pergunta norteia todo o meu trabalho, né? Por que mulheres? Porque quando a gente fala do mundo feminino, né, é um mundo muito específico. Existem coisas, né, que nós mulheres temos de gastos e de investimentos financeiros que quem sabe vocês homens não tenham. E ainda dentro disso, eu sou economista, né? O que eu percebo é que todo esse mundo das finanças, do dinheiro, ele tem uma energia extremamente masculina. E sempre foi voltado para homens, né? Tem um tabu ainda de que dinheiro não é coisa de mulher, de que quem tem que administrar as finanças são os homens. E aí, pensando nisso tudo, no período pós-pandemia ali, né, em torno de 2021, foi quando eu resolvi criar, então, essa mentoria voltada para mulheres. Primeiro porque eu sou mulher, né? Então, eu entendo, eu tenho essa questão da empatia, né, com os gastos, com a forma como as mulheres lidam com o dinheiro. As questões de futilidade, né, aí entra todo dentro de um viés de crenças. E, claro, a questão da educação dos filhos, que passa muito pela forma como a mãe lida com o dinheiro, né? Então, olhando para tudo isso e entendendo que eu vivo num mundo que ainda é extremamente masculinizado em relação às finanças, eu senti a falta disso, sabe? Por que não tem alguém que atenda apenas mulheres, né? Homens, todo mundo atende, mas mulheres não. E eu senti a falta disso também, de alguém que fosse especializado nisso e que atendesse apenas as mulheres. E não que atendesse mulheres, mas daqui a pouco, se vier teu irmão, eu atendo também, entende? E não é o meu caso. Eu atendo apenas mulheres. Exclusivamente mulheres. Exclusivamente mulheres. E esse comportamento que você observou para montar o teu serviço, ele vinha muito de ti, mas da percepção que você tinha na tua volta também, das mulheres que faziam parte da tua vida social, enfim. Exatamente. Foi a partir disso que você concluiu que era dessa forma. Exatamente. O que aconteceu, né? A gente viveu 2020, um ano horrível financeiramente falando, né? Para quem não estava preparado minimamente, sentiu a corda no pescoço de fato, né? E aí o que eu percebi foi que durante aquele período, muitas das mulheres ao meu entorno, ou das amigas, sabe? Começaram a entrar em contato comigo pedindo dicas, pedindo aulas, pedindo planilhas, pedindo auxílio financeiro mesmo, do tipo, Pri, socorro. Eu não sei o que eu faço agora. Preciso de alguma coisa para me sustentar. Exato, preciso me manter, meu marido perdeu o emprego, mas por outro lado tem algumas coisas que para mim são essenciais, como por exemplo fazer minha unha. Eu não quero deixar disso, mas é um gasto, eu preciso cortar, sabe? A história do Thiago Negro, do não corta o cafezinho, era por ali o caminho, sabe? E aí eu comecei a observar esse movimento das mulheres cada vez mais dentro do mundo das finanças, né? Mas ao mesmo tempo não entendendo manter esse equilíbrio. Mas então para eu economizar eu tenho que cortar tudo da minha vida? Ou eu posso manter alguma coisa? Como que eu monto isso? E aí eu passei 2020 todo acompanhando algumas garotas, né? Algumas mulheres em relação a isso. E aí em 2021 eu digo, não, né? Conselho bom a gente vende. Aí então foi que eu montei toda essa mentoria e desenvolvi o processo que é hoje, né? Eu tô aí em torno de, vou fechar 2 anos agora, final do ano, eu já atendi mais de 20 mulheres. Que bacana. No bloco posterior a gente vai falar especificamente do trabalho que você desenvolve, a técnica que você utiliza. Agora eu queria entender um pouquinho sobre essa questão ainda, Priscila.
Você acredita, então, que nesse meio ainda é necessário uma educação ou, quem sabe, uma reeducação financeira? Sim, eu acho que é a educação mesmo, Álvaro. Eu acho que, de uma maneira geral, nós somos mal educados financeiramente, sabe? E eu me incluo nisso. Não é porque eu sou especialista, economista, mestra, que também não faço parte disso. A gente também, às vezes, tem os nossos deslizes financeiros, entende? Todos nós temos, porque isso é comportamento. E, na verdade, a gente foi mal ensinado ao longo da vida, né? E aí isso nos traz alguns comportamentos não tão bons assim. Mas eu entendo que todos nós precisamos ser educados, sabe? Não importa a nossa idade, o nosso nível financeiro, o nosso trabalho, nada disso é empecilho, vamos dizer assim, ou já nos dá uma carta branca para dizer, não, eu não preciso mais de educação financeira. Todos nós precisamos, sim. E romper essa barreira é fácil? Não, não é. Não é fácil. Romper essa barreira e você começar a entender quais são os vieses que te levam para certos gastos desnecessários, para certas atitudes que são descontroladas ou que são impensadas, tornar as nossas ações do dia a dia mais racionais possível. Isso é extremamente difícil. O nosso cérebro não é feito para isso, né? A gente é feito para tomar decisão rápida e para fazer as coisas o quanto antes, para ter as decisões agora, né? Para conseguir a compra, para conseguir o desejo nesse exato momento, porque segundo o nosso cérebro a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã, né? E isso nos leva aos descontroles. Agora, Priscila, quando a gente conversa com pessoas como você que são especialistas nessa área, é comum que as pessoas digam assim, olha, você não precisa de uma quantia muito elevada para começar. Uhum. Você precisa começar. Você precisa começar. É o que eu digo todos os dias, sabe? O controle e a organização financeira, elas não precisam que você tenha uma super planilha, um negócio, nossa, um software que trabalhe para você, um negócio extremamente grandioso. Não, você precisa ter papel e caneta. E você precisa apenas começar. Organização, controle, educação financeira não é para quem ganha milhões de reais. É para quem ganha pouco, entende? É para a gente que está aqui no nosso dia a dia e que precisa, eu vou fazer uma viagem no final do ano, eu preciso me organizar para essa viagem. Né? Eu quero, o ano que vem, ir para a praia com os meus filhos. Eu preciso me organizar para isso. Né? É a gente que precisa. É óbvio que quem tem um ganho maior precisa muito, porque tem uma outra frase clássica minha, é que quanto mais dinheiro, se você não souber usar, maior é o teu problema. Né? É um problemão. É um problemão, exato. Mas, por outro lado, a gente precisa muito, né, ter essa questão do como fazer. E para fazer, a gente começa com pouco, a gente não precisa muito para fazer. E esse ingresso cada vez maior das mulheres no mercado financeiro, você acredita que é uma onda que veio para ficar e vai se expandir, inclusive? Acredito que sim. Acredito e tenho certeza disso, sabe? De que as mulheres estão sentindo o gosto do controlar isso, sabe? Se a gente for ver historicamente no Brasil, a maioria das famílias já são lideradas por mulheres, né? A questão do paternalismo ainda é meio que apenas para inglês ver, né? Na prática, quem organiza, quem cuida mesmo são as mulheres. Então, essa entrada das mulheres no mercado financeiro, essa entrada das mulheres fazendo cadastro em bolsa de valores, por exemplo, tudo isso é um movimento que está ficando e vai ficar cada vez mais forte, e eu acredito que sim. Não é apenas uma onda. Como nós falávamos anteriormente, né, Priscila, a educação que nós talvez não tivemos ao longo da vida, né, porque quando você fala em bolsa de valores, investimentos que fogem daquele ramo tradicional que as pessoas aprenderam desde cedo, assusta um pouco. Né? Assusta. E uma das coisas que eu costumo dizer é o seguinte, né? Não é porque os nossos pais não nos deram educação financeira que a gente não tem obrigação de não dar educação financeira para os nossos filhos, né? Muito pelo contrário, a gente precisa sim ensiná-los ao poder da economia, né? O poder da paciência em relação às suas finanças. E isso é comportamento. Quando a gente lida, né, com essa questão e chega para as pessoas e diz, olha, você pode investir com R$30 por mês, aquilo causa nossa, posso? E sim, a gente pode, né? Porque foi exatamente o que tu falou antes, a gente não precisa muito para começar. A gente só precisa começar. E o que você percebe daquelas pessoas que te procuraram lá no início e que hoje talvez estejam num esteio muito melhor, né? Qual é que é o retorno que tu tens com relação a isso? Olha, o retorno é muito interessante. Semana passada mesmo eu conversava com uma das minhas primeiras clientes, né? E ela me mandou uma foto ainda usando a mesma planilha que eu criei para ela lá no início do ano passado.
Eu disse, nossa, mulher, tu ainda usa, né? E ela me respondeu com óbvio, eu organizo toda a minha vida aqui dentro. Ou seja, é um trabalho perene, né? É algo que quando a pessoa de fato internaliza, né? E ela vê o resultado daquilo ali, ela não deixa mais de fazer, sabe? Porque é hábito, é como você acordar de manhã e escovar os dentes. Você acaba criando o hábito de guardar as notinhas, de uma vez por semana sentar na frente da planilha, passar os gastos para lá, fazer uma análise do, olha, estou gastando muito nisso, estou gastando menos naquilo, preciso economizar para poder investir em tal coisa, quero fazer uma compra, uma viagem. E a pessoa se torna capaz de tomar essas decisões sozinhas, né? E o que eu tenho visto de todas as mulheres que passaram por mim até hoje é isso, inteligência financeira. E a impressão que elas têm quando elas começam a te procurar é por curiosidade, é por necessidade? Como é que você observa? Por desespero. Desespero mesmo. Algumas chegam até mim dizendo, Pri, pelo amor de Deus, me salva, né? Porque elas literalmente se perdem, né? E aí, tipo, tu chega num momento que tu não sabe mais o que tu gastou no teu cartão de crédito e o porquê que a fatura tá R$5.000, sabe? Então, elas chegam nesse momento, normalmente. É quando elas precisam muito de ajuda. São raras, mas algumas exceções, né? Das mulheres que chegam dizendo, não, Pri, eu tenho uma vida já organizada, eu só preciso melhorar o que eu já tenho. Essas existem, né, em menor quantidade, mas existem também. Que joia. A Priscila Batistella é especialista em educação financeira e tem realizado um trabalho aí nos últimos 2 anos como mentora de finanças femininas. A gente, nesse primeiro bloco, falou um pouquinho a respeito da conceituação, que é o trabalho dela, e a seguir nós vamos falar especificamente do que ela faz com as clientes, enfim, como é que é o trabalho que ela organiza. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari. Sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Sinal Comunicação Visual, 28 anos com o principal objetivo, compreender as necessidades dos clientes, equipe qualificada e competente, métodos e tecnologias modernas. Somos uma empresa reconhecida pela solidez, competência e inovação. A nossa vontade de crescer faz com que enfrentamos os desafios com entusiasmo e determinação a cada projeto realizado. Sinal Comunicação Visual. Estamos de volta com a edição de hoje do Passo Fundo News, nesse programa falando sobre finanças pessoais voltadas para mulheres. Estamos recebendo a Priscila Batistella, ela que é especialista em educação financeira, mentora de finanças femininas. Priscila, como é que é o teu trabalho, na verdade? Como é que as pessoas, quando te buscam, o que você diz para elas? Como é que é o início, o processo todo? Explica um pouquinho para o nosso espectador como é que funciona. Então, né, uma das prioridades do meu trabalho, e esse é um dos grandes diferenciais, eu diria, é fazer algo extremamente personalizado e pessoalizado, sabe? Eu nunca desenvolvi 2 trabalhos iguais, vamos dizer assim, porque eu entendo que cada cliente que chega para mim é uma cliente diferente, né? E se ela quiser algo igual, padrãozinho, ela vai para o YouTube, assiste um videozinho, compra um livro. Encontra em qualquer lugar. Entende? Eu brinco sempre que ela pode comprar o curso da Natália Arcuri, mas o WhatsApp ela vai ter o meu,
né? Então é um trabalho extremamente pessoalizado. Eu não costumo fazer nada muito padronizado, sabe? Absolutamente nada padronizado. Então a primeira Cada conversa... pessoa tem um modo de viver, um estilo de vida, Exatamente. Uma história de vida, né? Exatamente. E uma relação diferente com o dinheiro. Entende? Não adianta eu dizer que não, Álvaro. Eu e você temos a mesma relação, a gente ganha parecido, a gente... Não é assim, sabe? A gente tem as nossas particularidades. Você foi criado de uma forma, eu fui criado de outra, né? Eu vim de uma herança familiar, você vem de outra herança. Não há como a gente dizer que não. Todo mundo é igual em relação às finanças. Nós não somos, né? Então eu pego por ali, né? A gente é diferente. Então cada consultoria, cada mentoria é única. Dentro disso, a primeira coisa que a gente faz é fazer uma conversa. Eu preciso entender qual que é a tua relação com o dinheiro, né? Entendido isso... Identificar uma espécie do perfil que aquela pessoa tem. Exatamente. Entender quais são as reais necessidades dela, né? Porque eu costumo muito ouvir as pessoas me dizendo, Pri, eu não tenho dívidas. Eu digo, tá, que bom você não tem dívidas, né? Mas no Já mundo, é um bom começo, né? Mas no mundo de hoje, não ter dívidas, né? A gente tem aí quase 80% da população brasileira endividada. E aí, quando eu explico para a pessoa que dívidas não é inadimplência, né? E que dívidas, na verdade, é você ter um percentual do teu salário comprometido em parcelas, as pessoas já me olham assim, não, então eu tenho. Você tem dívidas, mas você não está inadimplente. Olha que bom, né? Significa que você está pagando as tuas contas. Mas ainda assim, você é endividado. Então, a gente precisa daqui a pouco reduzir essa tua parcela do endividamento. E aí, dentro disso, a gente vai montando, né, quais são as necessidades da pessoa. Mas tem algumas coisas que eu não abro mão. Como, por exemplo, 12 encontros, né? Eu trabalho 3 meses com a pessoa. 1 hora por semana, a gente senta juntos. E aí a gente vai falando e vai resolvendo os problemas da pessoa em relação ao assunto que ela me traz, né? Então, toda semana uma demanda diferente, toda semana um assunto diferente, uma resolução diferente. E é necessário que essa relação seja extremamente de confiança também, Priscila. Sim. Você não vai conseguir auxiliar a pessoa se, de certa forma, ela não for verdadeira contigo. Exatamente. E essa relação de confiança, lá no início do meu trabalho, fez com que eu chamasse ele de terapia do dinheiro. Porque as pessoas me diziam bem isso, nossa, Pri, saí leve daqui, parece que eu fiz uma terapia hoje. E o que eu dizia era exatamente isso. Você precisa confiar em mim como você confiaria na tua psicóloga, na tua terapeuta, no teu psiquiatra. Você não pode esconder de mim as tuas finanças, porque senão como é que eu vou te ajudar? Né? O processo todo se torna uma grande mentira. Não é possível. Não adianta você chegar para mim dizendo que não, que você nem tem cartão de crédito, se você tem 6 cartões de créditos lá atrás estourando das faturas todos os meses, né? Então, sim, a pessoa precisa ser o mais clara e objetiva e verdadeira comigo em todos os aspectos. Então, existe esse encontro inicial, aí você faz uma análise do perfil e depois estabelece algumas metas para que a pessoa comece a cumprir. E aí, com esses encontros semanais, e aí se faz uma avaliação daquilo que eventualmente está sendo feito, e aí tem um prosseguimento desse acompanhamento posterior também? Sim, então, né, são 12 semanas. Outra coisa que eu desenvolvo para cada uma das minhas clientes é uma planilha, né, porque isso é outra coisa também que não adianta só baixar na internet, pegar lá qualquer uma. A planilha que seja mais pessoal possível, ela te incentiva a você preencher a planilha, né. E a planilha é uma ferramenta, ela sozinha não faz nada, mas a gente precisa dela. Então, ao longo das 12 semanas, a gente vai fazendo essa avaliação da planilha também, para a gente poder ter um controle efetivo dos gastos da pessoa. E lá no final, depois das 12 semanas, eu entrego um relatório, né, dizendo para a pessoa, nós começamos aqui, caminhamos juntas e você chegou nesse ponto, né? E de agora em diante, a pessoa tem a opção aí de ou a gente fazer uma conversa quinzenal, uma vez por mês, ou ela segue sozinha, sabe? Algumas clientes precisam de um acompanhamento maior, né? Eu tenho clientes que estão 8 meses comigo. Mas em função de negócios, em função de outros trabalhos, né? A sua vida pessoal, financeira, está organizada. Agora a gente precisa organizar os seus negócios. Se nós tivéssemos que utilizar um comparativo, aquela pessoa que está começando a caminhar, mas que eventualmente tem medo ainda. Exatamente. E aí pode ter algum tombo e precisa ainda desse auxílio nesse período. E aí eu tô ali do lado para erguer a pessoa, né? Literalmente. Então a gente continua quando há essa necessidade. Mas o trabalho em si, ele é feito para 12 semanas, sabe? Então não é algo que, nossa, eu vou ficar 1 ano trabalhando com ela. Não. Em 12 semanas, se você tiver inteligência financeira, a gente consegue botar isso em prática e você sai trabalhando sozinho.
É óbvio que com o passar do tempo, Priscila, as pessoas conhecendo o teu trabalho, né, seja pela divulgação que você faz, seja por indicação, né, que hoje talvez seja a grande propaganda que se faça pela indicação. Olha, Sim. Fiz um trabalho lá com a Priscila. Vai aumentando, né, digamos assim, o espectro das pessoas que vão te procurar. Mas esse atendimento personalizado, ele tem um limite também. Tem. Como é que você pensa futuramente trabalhar com isso quando atingir aí, quem sabe, o ápice? Sim, então, né, hoje o que eu tô fazendo, né, eu tenho uma linha de produtos. Então, agora nesse momento está acontecendo a jornada Se Organiza Mulher, né, a jornada o que é um grupo de WhatsApp, em que as mulheres estão ali e eu vou dando todos os dias para ela uma pequena tarefa, sabe, olha, hoje é dia de fazer tal coisa em relação às tuas finanças, né. Depois disso, a gente vai acabar fazendo aí um grupo de mentoria, né? Então, vai ser um grupo em que algumas vai ter mulheres com os perfis muito parecidos, né? E ainda assim não vai ser algo tão personalizado. E depois, sim, aí a pessoa chega na mentoria individual e essa é extremamente personalizada. É óbvio que cada passo tem o seu preço, né? Sim. E eu, enquanto economista, não posso dizer para as pessoas, não, imagina, não vou cobrar. Isso tem um preço. Até porque é o teu trabalho, né? Exatamente, exatamente. E é extremamente personalizado. Então, tudo tem um custo, né? E personalizar um trabalho é um custo altíssimo. Uma coisa é você comprar 300 canecas iguais, outra coisa é você comprar uma caneca, né, feita especialmente para você. É o meu trabalho. Então, quando a pessoa chega lá na mentoria individual, ela vai ter um preço maior do que os produtos de entrada, vamos dizer assim. Sim. Você usa hoje bastante as redes sociais para divulgação do trabalho, né? Inclusive nós temos aí o arroba, né, do Instagram, que ali o pessoal pode acompanhar algumas dicas, inclusive, né? Sim. Você faz muito stories também, falando com as mulheres especificamente. Sim. E é isso, né? A gente tem que colocar a cara, assim. Eu sempre usei o Instagram para divulgar, sempre. Desde que eu decidi que não, eu vou fazer isso, do dia seguinte eu peguei o celular e comecei a gravar. Dizendo, olha, tô fazendo, né? Porque se a gente não divulga de certa forma e não usa essa ferramenta, eu costumo sempre dar o exemplo, né, de que o Instagram, ele faz panfletagem gratuita pra gente, né? A gente bota a cara ali e ele sai entregando pras pessoas. E não te cobra nada por isso, né? Você até pode pagar, mas se você não quiser, ele vai fazer também. Em menor escala? Sim, mas vai fazer. Então, por que não usar essa ferramenta, né? É uma rede social, as pessoas estão ali para interagir com outras pessoas. Senão, não seria o sucesso que é. Então, sim, eu uso as redes sociais e, enfim, né, as ferramentas que a gente tem disponível para isso. Certo. E as pessoas que estão próximas a ti, por exemplo, né, que já fizeram esse trabalho, elas começam a desenvolver também essa perspectiva de querer auxiliar, porque, na verdade, você recebe um auxílio e muitas vezes as pessoas, olha, eu quero passar isso adiante. Sim. Que acaba colaborando, de certa forma, com o teu trabalho. Sim, então. Sim, com toda certeza. O que eu percebo é que, né, as mulheres, quando elas recebem essa educação financeira, não passar isso nossa, chega a ser difícil, entende? É nato da mulher, né, querer ensinar, querer transmitir, é do maternar isso, né? E aí, sim, elas acabam, eu brinco que eu crio pupilas. Elas saem difundindo a informação por aí. E é muito normal aquilo que você falou das indicações, né? Eu receber, tipo, nossa, Pri, eu sou amiga da fulana que conhece a ciclana que já fez o trabalho contigo e eu quero conhecer também porque eu ouvi ela falar muito bem, ou porque eu ouvi a evolução dela, ou porque alguém viu a pessoa, tipo, falando sobre isso, sabe? Dizendo, não, olha, eu saí dessa situação e agora eu tô aqui e eu aprendi a fazer isso, né? E as pessoas acabam procurando, óbvio. Você falava anteriormente sobre a questão dos produtos que hoje você entrega, né? Que é a mentoria, é esse grupo agora de WhatsApp, onde se faz, se passam alguns conceitos relacionados àquilo que você trabalha. Há uma perspectiva de projetos, outros projetos agora para o futuro, pensados também nessa questão financeira voltada para as mulheres? Então, né, a intenção é a gente sempre expandir o trabalho, né? Sempre levar essa informação para mais e mais e mais e mais e mais pessoas, assim. Óbvio que num futuro provavelmente vai desenvolver alguma coisa em relação a cursos, né? Mas isso ainda é um futuro, porque tem todo um espaço que a gente precisa desenvolver, né? Tempo, principalmente. Montar um curso não é simplesmente abrir uma câmera e sair falando, né? A gente precisa deixar isso tudo bem planejadinho e isso requer horas, né? Horas do dia de trabalho. Eu atualmente também ainda dou aulas, então é muito provável aí que num futuro esse projeto seja
guardado em outra gaveta para que eu possa tirar os projetos da consultoria e da mentoria de dentro, né? Eu pretendo criar algo no futuro também voltado para empresárias, né? Que seja só para atender mulheres empresárias. Hoje eu atendo todas, né? Tanto CLT, quanto empreendedoras, profissionais liberais, empresárias já consolidadas no mercado. Mas eu quero no futuro criar algo que seja só para empresários. Específico para esse meio. Específico para empresários, exato. E nesse meio empresarial, você nota aquela diferença que você falava lá no início também, da mulher ter um olhar diferente do que o homem tem para a gestão de uma empresa? Sim, com toda certeza, com toda certeza. A mulher empresária, o que eu noto, né, é que ela está muito mais preocupada com a forma como a empresa é gestada do que necessariamente com o quanto de lucro eu tenho no final, sabe? A mulher tem muito mais uma preocupação com a perenidade do trabalho, com o quanto isso aqui está me dando de retorno, se não está, se está sendo viável, se não, do que necessariamente não. No final aqui a gente tem lucro e deu, é isso, sabe? Já a visão masculina do negócio na maioria das vezes é essa, né? Quero dinheiro, tenho dinheiro, então tá tudo bem com o meu trabalho. Nós temos 1 minutinho e meio aí para encerrar o programa, Priscila. Vou deixar você à vontade para convidar as pessoas que queiram conhecer o teu trabalho, então. Né, a partir das redes sociais, algum contato de telefone. Fique à vontade com relação a isso. Muito obrigada. Bom, né, então, para quem tiver algum tipo de interesse no meu trabalho, procura lá no Instagram, é @pri, com H, bem como está escrito mesmo, Batistella. Lá no Insta eu falo sobre tudo, né? Ontem mesmo fiz uma apresentação minha lá, falando sobre amenidades femininas e finanças femininas de uma forma aí mais leve, descontraída. E sempre lembrando que para as mulheres não existe nada de futilidade. Se a gente tem uma necessidade, a gente precisa cumprir. É tudo uma questão de planejamento e prioridades. Então, para quem quiser conhecer meu trabalho, procura lá no Insta que eu tô lá todo dia. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo, certamente auxiliando muita gente aí, vai auxiliar ainda mais. E sucesso nas atividades e nos projetos futuros. Muito obrigada. Sucesso pra gente. Tá certo. Um prazer estar aqui. Obrigado. Nós agradecemos também a vocês que sempre nos dão o privilégio, a honra dessa enorme audiência que o Passo Fundo News tem. A gente retorna na próxima semana com mais uma edição. Até lá.